Bom, nós vamos mostrar numa série de vídeos a probabilidade aplicada ao direito. Nós vamos iniciar com noções básicas e vamos terminar com regressão logística, para justamente aplicar estatística a decisões judiciais. Tudo bem? Bom, suponha que você queira descobrir qual a chance de obter uma decisão favorável em um pedido. Tá? Você faz uma busca aleatória de 100 decisões com a mesma causa de pedir, mesma vara, basicamente ações similares. E descobre que 63 delas foram favoráveis e 37 desfavoráveis. Bom, inseguro de que essas decisões não são suficientes para fazer uma apreciação adequada das chances, você faz uma nova busca com 1000 decisões e descobre que foram 670 decisões favoráveis e 330 desfavoráveis. Colocando essa situação em probabilidade, nós teríamos o seguinte cenário. Então, esse P maiúsculo quer dizer a probabilidade, abre parênteses, aí a variável aleatória D de decisão, igual a F, quando ela for F favorável, 63 dividido por 100, 0,63. Para desfavoráveis, probabilidade de que a decisão seja desfavorável, 37 dividido por 100, 0,37. Já para a amostra de 1000, nós temos aqui 670 por 1000, 0,67 é a probabilidade de a decisão ser favorável, e desfavorável para a segunda amostra é 0,33. Tudo bem? Notem que eu sempre divido o número de eventos aqui, o número de eventos de interesse, pela amostra, e aí eu tenho a probabilidade. E ela sempre vai variar naturalmente entre 0 e 1, porque se você teve 0 casos, 0 dividido por 100, vai dar 0. Se você achou 100 casos favoráveis, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então a probabilidade sempre varia entre 0 e 1. Bom, a diferença entre a primeira amostra e a segunda é simplesmente que, embora as probabilidades não tenham mudado muito, na segunda a incerteza é menor. Isso porque o valor da amostra, o N, é maior. A jurimetria ela dedica-se justamente a aplicar métodos quantitativos a casos jurídicos a fim de reduzir a incerteza acerca desses eventos jurídicos futuros. Tá? Note que a incerteza ela não desaparece, mas ela passa a ser aferida aqui numericamente. Nesse curso, nós iremos aplicar probabilidade a decisões judiciais, é uma das aplicações da jurimetria, há muitas outras, a fim de conhecer qual a incerteza em torno de futuras decisões. A jurimetria ela não substitui o trabalho do jurista ou do operador do direito, mas ela fornece meios para que ele ou ela tome decisões baseadas em dados e não somente com base em prática forense, na sua experiência ou mesmo na leitura de doutrina. Antes de prosseguir com a probabilidade aplicada ao direito, vamos aprender um pouco de combinatória. Tá? São noções básicas importantes que serão úteis no futuro. Bom, combinatória basicamente é contar o número de vezes que podemos combinar. Combinações aqui significa que a ordem não importa. Combinar esses elementos em que a ordem não importa tanto. Ou seja, você pode ter favorável, 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 por exemplo, ou favorável, favorável, desfavorável, desfavorável, favorável, favorável, tá? Que aqui, como a ordem não importa, dá na mesma, tá? E também permutá-los, quando a ordem importa. Então, por exemplo, desfavorável, 3 ações, imaginando 3 ações, desfavorável, desfavorável, favorável, é diferente de favorável, desfavorável, desfavorável. Tudo bem? Imagine a situação hipotética de 5 varas cíveis num fórum e que as ações são distribuídas entre essas varas de forma aleatória, mas uma vara que já recebeu uma ação tende a guardar todas as demais para então assumir uma nova ação. A primeira ação a ser distribuída pode ir para uma das 5 varas, a segunda, naturalmente,
só vai para 4, a terceira só para 3 e assim por diante. Né? Ou seja, temos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes uma maneira aí de combinar essas distribuições entre ações, tá? Essa característica das permutações, na verdade aqui é mais bem uma permutação, é comum e adotou-se chamá-la de fatorial. Neste caso temos 5 fatorial. Em suma, fatorial é o produto dos n primeiro inteiros positivos. Veja aí, 5 fatorial significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. E por definição, 0 fatorial é igual a 1. Também é uma notação importante. Por quê? Porque frequentemente o fatorial estará no denominador e quando ele for fatorial de 0, nós temos que igualar a 1. Suponha agora que queiramos distribuir apenas 3 ações dentre essas 5 varas. Na primeira distribuição temos 5 opções, na segunda 4, na terceira 3. O raciocínio é o mesmo, com a diferença de que paramos no terceiro fator. O que significa, no fundo, que 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 2 dividido por 2 vezes 1. Porque se você reparar, esse 2 vezes 1 cancela com esse 2 vezes 1. Tá? Então, dá 60. Então, repare que esse cálculo pode ser generalizado da seguinte forma. O n fatorial, tá? Dividido pelo n menos k fatorial. Certo? Então o n aqui é o 5 e o k é o 3. Tudo bem? Bom, em que n é o número de opções, né? E k é o número de escolhas. Temos n varas, mas distribuímos ações em apenas 3 delas. Nesse caso, a ordem que as ações foram distribuídas importa, tá? Essa fórmula também pode ser escrita com diferentes notações, né? Essas mais compactas, né? Por exemplo, PK, né? E assim por diante. Bom, vamos dar um passo seguinte e mostrar o coeficiente binomial. Se a ordem não importar, né? Ali, antes a ordem importava, aqui a ordem não importa, né? Teremos de dividir, né, esse resultado pelo fatorial de k, ou seja, a ordem que são distribuídas as ações entre as varas não interessa. Assim, por exemplo, favorável, favorável, desfavorável é o mesmo que desfavorável, favorável, favorável, ou favorável, desfavorável, favorável. Então, você tem que dividir pelo número de eventos, de escolhas aqui, k, para que você tenha uma distribuição mais adequada aqui, um valor mais exato das possíveis, né, das possibilidades aqui, tá? Ou seja, n é o número de escolhas possíveis, sendo k o número efetivo de escolhas, sem repetições, e a ordem em que as escolhas se deram não interessa, tá? Essa fórmula geralmente assume uma outra notação e, dada a sua importância, é também chamada de coeficiente binomial. Ela pode também ser, vejam que ela pode ser assim escrita. Aqui outras notações, mas a mais importante, sem dúvida, é esta aqui. Bom, vamos olhar agora para arranjos, né? Agora, suponha que de 3 ações distribuídas, você queira saber quais os possíveis resultados da decisão de mérito. Então, aqui nós não estamos olhando mais para um resultado de interesse, como favorável ou desfavorável. Nós estamos olhando para os possíveis resultados, né? Como é que eles podem ser arranjados. Vamos chamar esse resultado favorável de F e desfavorável de D. Assim temos os seguintes possíveis resultados, tá? Então, FFF, FFD, FDF e assim por diante. Tudo bem? Temos 8 resultados possíveis se considerarmos que a ordem importa, tá? Esse número pode ser obtido a partir da seguinte raciocínio, né? Na primeira decisão temos 2 possíveis, na segunda 2 e na terceira 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí podemos generalizar, se queremos descobrir
de quantas maneiras podemos arranjar N eventos tomados de K em K vezes, adotamos a seguinte fórmula, tá bom? Então, basicamente é isso. Nós vamos olhar na próxima aula para árvore de probabilidade, né? E aplicar o que nós vimos agora na árvore de probabilidade, tá bom? Eu espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.